Bom, o objetivo dessa aula hoje é a gente conhecer um pouquinho como é que a gente faz para abrir sessões no Pro Tools. Ah, eu vou ensinar três maneiras da gente abrir sessão no Pro Tools. A primeira delas é você vem aqui em File. Quando você entrar em File, você tem essas duas opções. Você tem Open Recent, então o Pro Tools vai listar para você as últimas sessões que você abriu, e aí você pode simplesmente clicar em uma delas e aí ele vai abrir. Ele vai perguntar eventualmente se você quer que salve ou não a sessão que você está. Então agora o Pro Tools ele abriu né, a nova sessão. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é você vir em Open Session, e quando você vem em Open Session, aí ele te abre essa janela onde você pode, né, se você souber onde tiver a sua sessão, você simplesmente vai lá e acha a pasta, acha o arquivo da sessão que você quer, e aí ele abre a sessão para você. E tem uma terceira maneira, que é você vir aqui em Window e você clicar nesse Workspace. O Workspace ele é, na verdade, uma ferramenta que tem no Pro Tools. A gente está usando esse Pro Tools que eu estou aqui, é o Pro Tools 10, mas nessas versões mais novas do Pro Tools, essa ferramenta está muito mais otimizada. Mas basicamente ela é uma ferramenta para você conseguir trabalhar e encontrar de uma maneira fácil, né? Ele meio que indexa o seu arquivo e consegue fazer uma busca mais inteligente para as coisas que você quiser pesquisar. E nessa versão de Pro Tools a gente consegue inclusive criar catálogos, que a gente vai ver isso numa outra aula. Mas um jeito fácil também da gente abrir uma sessão aqui pelo Workspace a gente vem pela lupazinha, né? Então, quando você clica na lupa, ele abre um comando para você fazer procura de coisas, né? E a primeira coisa que aparece aqui é que você pode colocar um nome de uma sessão ou o nome parcial de uma sessão, né? Eu lembro que o nome parcial da minha sessão era Pro Tools, mas eu não lembro se tinha alguma coisa a mais, alguma coisa antes ou depois, não tem problema. É o que está contido, né? Se contém a palavra Pro Tools, ele vai achar para você. Segunda coisa que a gente tem que ficar esperto aqui é em relação ao que está clicado, porque onde tiver clicado é onde o Pro Tools vai buscar. Isso significa que se está clicado o HD inteiro, ele vai procurar o HD inteiro. Então, se você já tem uma certa noção de onde possa estar essa sessão, que no caso, por exemplo, eu provavelmente sei que ela deve estar em algum lugar aqui dentro de música, né? Então eu posso clicar só a pasta música, agora ele vai buscar só nessa pasta, caso contrário ele iria buscar em todo o HD, né? E depois a terceira coisa que é importante a gente colocar aqui é quando ele coloca aqui o tipo, que tipo de arquivo que eu quero que ele busque. O Pro Tools ele tem alguns tipos de arquivos, né? Ele pode buscar por pastas, por arquivos de áudio, arquivos de vídeo, então não é qualquer arquivo, são os arquivos de áudio, né? Quando a gente for trabalhar com catálogos, a gente vai ver que isso daqui é importante. Por exemplo, quando você trabalha com pós-produção de filme e você quer criar, você tem, sei lá, um banco de uma livraria de efeitos enormes. E aí você tem vários, por exemplo, campainhas. Você tem vários arquivos de áudio escrito campainha. Então você quer criar um catálogo só de campainhas. E mais ainda, né, esse seu arquivo está espalhado no seu HD. Você não é um cara organizado, ele tem, né, cada arquivo de áudio vai estar numa pasta diferente. Então o Pro Tools pode criar catálogos para você, mas isso a gente vai ver isso mais para frente, como é que a gente faz isso. No meu caso aqui eu quero então Session File. Então eu vou clicar em Session File e aí eu vou dar um Search. E aí o Pro Tools ele começa a achar para mim todos as sessões que tem o nome Pro Tools, pelo menos nela. Então aula Pro Tools 10, aula Pro Tools V2, esse tipo de coisa. E aí a gente consegue achar qual é né, a sessão que a gente quer. Então você simplesmente pode clicar em cima da sessão, dar um duplo clique nela e ela vai abrir para você. Eu estou na versão V2, então eu vou abrir a versão original dessa pasta aqui. Clico duas vezes, ele vai perguntar se eu quero salvar, eu salvo e ele abre a sessão para mim. E aí ele abriu essa sessão aqui da aula 10, Pro Tools 10 aqui. Então, tem uma quarta maneira que é você ir para o Finder, né? Então, se você pode ir para o Finder, se você sabe onde está as suas pastas, e aí você pode achar
no caso aqui a aula Pro Tools 10, achei a pasta da sessão, clico 2 vezes na sessão, eu também posso fazer isso, é uma outra possibilidade. Mas trabalhar com Workspace é também uma solução bastante eficaz, principalmente quando você não sabe exatamente onde está aquele arquivo ou a seção que você gostaria de achar. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.